A questão dos dados abertos, eu concordo que é muito necessário que esses dados sejam disponibilizados de forma aberta, de uma forma que seja fácil a extração, principalmente para pessoas que não têm esse conhecimento técnico para realizar essa extração. Isso eu acredito que impacta muito na própria pesquisa científica, né? Então, como foi comentado, as empresas, mesmo tendo recursos financeiros, ainda têm uma dificuldade para extrair essa informação. E quando a gente fala de um pesquisador autônomo que está numa universidade, ele tem condição de realizar essa extração. Então, com os dados abertos, seria muito interessante essa informação estar fácil para os estudantes, até para o desenvolvimento de pesquisas científicas e compreensão dos fenômenos do judiciário, como o judiciário está se comportando, e saindo também um pouco do aspecto acadêmico, né, até o próprio poder fiscalizatório dos cidadãos, para poderem analisar como se dá o comportamento do judiciário em algumas situações, ou até o que impacta ele mesmo. É uma discussão muito interessante. E a segunda consideração que eu fiz sobre a apresentação, também foi excelente, é a questão dos vieses, né, que também é uma grande discussão. Existe uma área de pesquisa só dessa área, que é a análise dos aspectos éticos do desenvolvimento das tecnologias, em específico da inteligência artificial, e que isso pode afetar tanto o poder judiciário, como desenvolve essas tecnologias, e que vão ter talvez até uma tomada de decisão autoritária dentro dos tribunais, e, por consequência, vão afetar as partes, quanto às empresas privadas que desenvolvem essas tecnologias, né? Então, isso é aberto, as pessoas podem discutir como essas tecnologias foram criadas, quem está sendo impactado consegue avaliar esses algoritmos. Então, vejo ainda como uma discussão muito em aberta e que vai durar por um longo tempo. E não tenho uma dúvida, só mesmo uma observação, e parabéns pela explicação. Legal, Aline. José Luz. Bom, antes de tudo, parabenizar o Rodrigo pela exposição, né? E 2 pontos que eu concordo amplamente com ele, né? Quando ele diz que as questões tecnológicas não são neutras, né? E não há realmente neutralidade alguma, né? Sempre tem ali um objetivo para qualquer comando tecnológico que você faça, né? Em especial no âmbito de computacional, programas, possibilidades até para os advogados de atuarem no judiciário, né? Há decisões do tipo de cadastro que vão fazer, documento que precisa apresentar, enfim, por trás disso não é o sistema exige, não é? O sistema foi programado por um humano ainda, né? Então é esse humano que define essas estratégias. E às vezes, muitas vezes, isso passa por comitês técnicos, até de operadores técnicos mesmo da área de tecnologia, e nem às vezes passa por comando decisório mesmo no âmbito do Poder Judiciário, ou seja, né, através de um colegiado do Tribunal de Justiça, do Supremo e tal, né? Às vezes esses dados são embutidos ali e muitas vezes não sabe nem por quê, né? Então é importante essa reflexão. E o outro ponto, né, já também apontado pela Aline, aí seria na amplitude desses dados, né? Eu também sou contra essa restrição, porque como ambos abordaram, quando você restringe, você vai facilitar a comercialização, porque quanto mais difícil, né, criar dificuldade para vender facilidade, né? É um bordão já antigo da nossa administração pública brasileira. Cada vez que você tem essas dificuldades criadas, vão surgir mecanismos para burlar isso e fazer, né, capital dessa situação. Então, é melhor que sejam ampliados os acessos mesmo à coletividade. É isso aí, José Lúcio. Eu conversei um tempo atrás com uma pessoa de uma grande empresa que já consolidada no mercado, e ela teve participando nessas discussões lá no CNJ, e eles querem realmente cobrar os dados. E ele mesmo falou assim, olha, eu poderia ser o maior interessado em que vocês cobrassem, porque eu já estou num patamar que eu consigo pagar, eu consigo utilizar os dados, como o Rodrigo disse, sempre o pessoal vai dar um jeito. Só que você vai prejudicar a inovação. Aquela pequena pessoa que não tem aquela capacidade financeira, tem uma grande ideia, ela às vezes não vai conseguir desenvolver, ou a nível acadêmico, como disse a Aline, porque os dados vão ser cobrados. Eu acho que a gente tinha que... Ele sempre tem a reclamação de que os robôs atrapalham
o judiciário. Eu acho que eles tinham que ter APIs de disponibilizar isso de madrugada, por exemplo, horários que os advogados não estão ali utilizando. Tem que ser consciencioso em dividir o acesso aos dados para todos os titulares, os agentes do direito, né? Eles se preocupam muito com a questão do judiciário, eles querem cobrar, eles querem capitalizar, preocupados lá com a parte interna deles, né? Eles têm que pensar no negócio como um global, tá? Eu achei muito interessante o assunto. Eu acho que eu vou voltar para o Rodrigo para fazer suas considerações finais do tema aí, que aí em seguida a gente já passa para o segundo painel. Rapidamente, é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Acho que é uma escolha de democracia, uma escolha importante, né? E que nível de democracia a gente quer, né? O debate com relação a dados abertos, eu conheço desde 2007, quando eu ainda era jornalista e fui para o primeiro encontro de hackers cívicos, né? De ativistas digitais que queriam utilizar dados para fazer fiscalização do poder público, né? O processo, ele tem essa característica pública, né, em sua essência, né, vai ter, aí a gente vai ver agora como que isso se dá com relação a outros diplomas legais, mas é importante que a gente entenda que a gente tem que ter uma reflexão mais madura da justiça, e isso a gente vai conseguir quando a gente puder obter uma visão mais integral de como que isso funciona. Isso só vai ser possível se a gente tiver uma ampla discussão, uma ampla pesquisa, um amplo uso desses dados e essas análises sejam divulgadas para a gente poder compreender melhor como que a gente pode conduzir uma democracia aí saudável, próspera para todo mundo, né?